Galera, é engraçado como as pessoas não têm vergonha de fazer as coisas erradas, porém têm vergonha às vezes de assumir o erro e fazer a coisa certa. A palavra de Deus hoje, a palavra de comando de hoje é do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 16, de 1 a 8, e vem dizer que os filhos das trevas são mais espertos que os filhos da luz. O relato bíblico vem recordar que o patrão, ele descobre que o seu funcionário, o administrador dos seus bens, está sendo infiel. O administrador, sabendo que o patrão já descobriu, o que ele começa a fazer? Ele começa a diminuir a dívida daqueles que estavam devendo para o seu patrão, para poder se sair bem e ser contratado por esses que eram aqueles que eram os devedores, caso ele fosse mandado embora, porque diz assim, para cavar eu não tenho forças, em outras palavras eu tenho preguiça, de mendigar eu tenho vergonha, eu preciso viver para comer, ou seja, tem vergonha de assumir o erro, tem vergonha de mendigar, não quer trabalhar no bruto, mas continua fazendo as coisas erradas. Penso que a nossa conduta, o nosso jeito de ver, o sentido da nossa vida, ele verdadeiramente virá quando nós somos honestos com os outros, honestos conosco mesmos e honestos com Deus. Veja, o sentido da vida, ele se apresenta diante de nós quando nós somos capazes de autotranscendermos aquilo que é nossos instintos e os nossos desejos mais primitivos, vamos dizer assim. Veja, o que significa autotranscender? A pessoa ter a coragem de fazer e zelar por valores que são para além dela mesma, para além da própria realização dela, de si mesma. Então, veja, a partir do momento em que um filho da luz decide como cristão valorizar o patrão, ser fiel ao patrão, ser fiel aos seus irmãos, ser fiel à sua família, ser honesto, lutar por valores, esse com certeza vai conseguir colocar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo. Diferente daquele que a qualquer preço, a qualquer custo, passando por cima dos outros, pisando sobre os outros, busca status, busca referência numa empresa, busca às vezes humilhar o outro para poder se sobressair. Quantas pessoas que para poder se sentir bem precisa menosprezar o outro. Vamos ver até quando ele consegue fazer isso. Eu não sei até quando, ele não é tão bom assim como todo mundo acha, e aí ele conduzido pela inveja, pelo ciúme ou pelo mau caráter mesmo. Hoje nós estamos rodeados de pessoas, infelizmente, que são de má índole e têm mau caráter. Ou seja, filhos das trevas pensando somente em si mesmos e não pensando no coletivo, na comunhão, na fraternidade, em seguir o Senhor. Pois muito cuidado, porque o Senhor que sonda os nossos corações, o Senhor que conhece a nossa vida, o Senhor que conhece as nossas intenções, sabe se nós estamos sendo filhos da luz ou filhos das trevas. É tempo de deixar a luz de Deus brilhar em nós e através de nós. Talvez numa linguagem que o próprio Padre Zezinho gosta, iluminados iluminadores, iluminados porque recebemos a bondade do Senhor, a luz do Senhor, o Espírito do Senhor, e iluminadores porque nós somos chamados a propagar essa luz com as nossas atitudes, com o nosso jeito de ser. Por isso, não se deve ter vergonha de falar, de ser honesto, de pedir perdão, de amar, de respeitar. Em alguns casamentos que eu tenho assistido, eu gosto de fazer uma dinâmica onde peço que os casais se olhem, se preciso for, peçam perdão ou digam que se amam. E como é difícil as pessoas se olharem nos olhos, dizer que se amam ou dizer eu te acolho, eu te perdoo, depois de um bom tempo de convivência. Talvez será que não é a mesma atitude do administrador infiel do Evangelho? Para cavar eu não tenho forças, ou seja, eu não tenho força para pedir perdão e estou envergonhado que eu estou. De mendigar eu tenho vergonha, de assumir meu erro eu tenho vergonha. Então, mas disso diz respeito à sua sobrevivência. É tempo de fazer tudo novo e de novo em Jesus. Deus abençoe, Deus no comando, Deus precisa que você seja um filho da luz.